Vamos dar as boas-vindas ao meu amigo Louis Giglio. Muito obrigado, vocês podem sentar-se. Que grande confissão! Acho que vocês já sabem disso, mas chamamos essa turnê de Quão Grande é o Nosso Deus, não somente por Deus ter dado essa música fenomenal ao cantor Chris, que deu a volta ao mundo, mas sim chamamos essa turnê de Quão Grande é o Nosso Deus, porque estamos aqui esta noite, adorando um Deus que é maior que qualquer coisa que possamos sonhar ou imaginar. Estamos aqui esta noite para louvar um Deus de graça e glória, que é tremendo e grandioso. Se algo pode acontecer hoje, nosso desejo é sair daqui tendo experimentado algumas coisas. Uma delas sendo nossa visão sobre Deus ter se alargado e expandido ainda mais nesta noite. E que sairemos daqui seguros de que Ele pode nos guardar e sustentar em qualquer circunstância que surja nessa vida. Se você, que esteve conosco nessa turnê indescritível, falamos um pouco dessa primeira parte, olhando para a grandeza de Deus e do universo. Alguém aqui participou dessa turnê indescritível? A história do universo, resumindo, é de que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Em outras palavras, tudo que você tem que fazer é olhar para cima para ver o tamanho do Deus que estamos adorando hoje. E terminamos com esta galáxia aqui. Apenas uma breve revisão. A galáxia Whirlpool. Sei que você deve estar pensando, estamos falando sobre astronomia num culto de adoração? Por que não? O Deus que adoramos hoje é o Criador de tudo isso aqui e também desta galáxia. Chama-se a linda da astronomia. Chama-se linda por estar sentada perpendicular a nós. Na Terra, a visão que temos quando olhamos para cima é linda. Mas vejam só, a galáxia Whirlpool está a 31 milhões de anos-luz de distância de onde estamos agora. Vocês entenderam? 31 milhões de anos-luz. Esta é a primeira coisa que precisamos revelar hoje. Aliás, a história inicia-se assim, caso tenham esquecido. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e ele disse: haja luz, e houve luz. E foi fenomenal quando isso aconteceu, pois a luz surgiu da boca de Deus, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Esta é a velocidade com que a luz viaja no universo. Portanto, um ano-luz é a distância que a luz viaja num ano, que, fazendo as contas, são 9.420 trilhões de quilômetros. Então, como falávamos antes, quando se começa a passear pela vizinhança de Deus, a medida não vai te ajudar. Nem a trena, nem a régua, nem a fita métrica não servem para nada no universo que Deus criou. Usamos uma régua chamada ano-luz, com 9.420 trilhões de quilômetros de comprimento. E se quiserem ir para essa galáxia, podem ir. Apenas peguem 31 milhões, essa é a distância em anos-luz, e multipliquem por 9.420 trilhões de quilômetros. E essa é a distância que você percorrerá. Estão todos entendendo? Temos algum amante da ciência aqui hoje? O conteúdo de hoje será meio difícil. Preciso saber se estão todos acompanhando. Então, faça estas contas ou veja isso de outra forma. Basta viajar 300 mil quilômetros por segundo por 31 milhões de anos e pronto, você chegou na galáxia Whirlpool. Outra coisa incrível, já que Deus criou isso, é que esta galáxia contém 300 bilhões de estrelas. Em apenas uma galáxia, 300 bilhões de estrelas. E é apenas uma das centenas de bilhões de outras galáxias conhecidas que o nosso Deus criou. Isso nos faz lembrar aqui hoje que este Deus a quem cantamos é imenso, maior que qualquer coisa que possamos ter sonhado, maior que qualquer imaginação que possamos ter. Terminamos olhando dentro dessa galáxia e é muito impressionante, para aqueles que se lembram, o telescópio Hubble está orbitando a Terra numa altura de 576 quilômetros e tira fotos inacreditáveis destas galáxias e de outros fenômenos do universo. E o telescópio focou o centro branco da galáxia Whirlpool e, pasmem, existe um buraco negro lá. Nunca tínhamos visto até o Hubble tê-lo fotografado. Eu encontrei isso no site da NASA, hubblesite.org. Recebemos isto do Hubble de 31 milhões de anos-luz de distância do buraco negro na galáxia Whirlpool. Ele nos mandou esta imagem aqui. É uma loucura, uma loucura. É a glória de Deus, a grandeza de Deus. É a graça e a misericórdia de Deus em todo lugar.
é a marca de Deus em toda a criação, por onde quer que olharmos. Esta noite, queremos começar com a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus. Vamos começar analisando 4 estrelas. Vocês aguentam 4 estrelas hoje? A primeira é fácil, pois só há uma estrela no sistema solar e esta estrela é chamada de Sol. Muito obrigado. Sim, é a nossa própria estrela e temos uma imagem dela para você. É um pouco mais imponente do que imaginamos. Tem 5.500 graus Celsius na superfície, mas o que eu quero que vejam é o quanto ele é grande. Está a 150 milhões de quilômetros de distância e olhando para ele, vemos que é um lugar bem vasto e a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo leva apenas 8 minutos para completar a jornada e tocar o seu rosto aqui na Terra. Mas o que eu quero que vejam é o tamanho dele. É 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. E isso faz diferença para nós quando ouvimos o que dizia o salmista. Ouçam suas palavras. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Este é o Salmo 33. Ou seja, Deus não levantou um dedo quando fez o universo. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. E ele continua. E os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Estamos olhando para algo tão intenso que não iríamos querer chegar mais perto que 157 milhões de quilômetros, que é onde estamos agora. Então lemos que Deus soprou nossas estrelas? É loucura pensar nisso. 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Essa foi uma perspectiva que mudou minha vida. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de golfe, o Sol teria 4,5 metros de diâmetro. Tudo bem, acho que isso não impressionou ninguém. Vou tentar de outra maneira. Achei mesmo que fosse precisar, por isso trouxe uma bola de golfe. Então, nessa noite, isso aqui representará a Terra, ok? Então estamos aqui. Eu preciso que todos olhem o mais perto que puderem e se localizem. Quando você se localizar, balance a cabeça, assim saberei que você se localizou na Terra. E aí, está balançando a cabeça? Ok. Se a Terra fosse uma bola de golfe, o Sol teria 4,5 metros de diâmetro. Aqui não tem 4,5 metros. Podemos fazê-lo parecer com 4,5 metros de diâmetro? Olhem agora essa perspectiva. Vocês estão entendendo? Estamos aqui na Terra e esse é o Sol. Ele é tão grande que você poderia colocar 960 mil planetas Terra dentro do Sol. Se a Terra fosse uma bola de golfe e o Sol tivesse 4,5 metros de diâmetro, poderíamos colocar 960 mil bolas de golfe nesse Sol de 4,5 metros, que aliás é muita bolinha de golfe. Sei que parece ser um número muito alto, que dá até para encher um ônibus inteiro de bolinhas de golfe, que caberiam nestes 4,5 metros de diâmetro. É uma estrela imensa e é apenas uma das centenas de bilhões na Via Láctea, nosso cantinho da vizinhança que Deus criou, chamado Universo. É enorme e estamos adorando a um Deus que sopra estrelas. Mas quero lhes falar da segunda estrela, porque esta segunda estrela absolutamente acabou comigo. Ouvi sobre ela quando estava no colegial. Um dos líderes de jovens mencionou esta estrela e então eu fiquei sem saber como falar com Deus por uns 2 meses depois que fiquei sabendo desta outra estrela. Chama-se Betelgeuse ou Alpha Orionis. Obviamente eu prefiro Betelgeuse. E Betelgeuse é incrível. Aqui está ela, na escuridão do céu. Sei que não parece incrivelmente espantosa, mas está a 427 anos-luz. Então, está 427 vezes 9.420 trilhões de quilômetros distante de nós. Aproxime-a um pouco com o telescópio Hubble e dá para começar a sentir a intensidade. Mas a coisa mais absurda da estrela Betelgeuse é... Estão prontos para isso? Betelgeuse tem o dobro do tamanho. Estão prontos? Acham que direi o dobro do tamanho do Sol? Não mesmo. É 2 vezes o tamanho da órbita da Terra ao redor do Sol. É um absurdo de grande. Então, se a Terra fosse uma bola de golfe, Betelgeuse teria a altura de 6 edifícios em Empire State, um em cima do outro. Ora, vocês já viram falar do edifício Empire State? O que vocês precisam fazer é juntar a família, pegar uma bola de golfe, comprar uma passagem de avião e ir para Nova York. E se estiver indo para o centro da cidade, pegue sua bola de golfe e coloque-a na calçada do Empire State. Não ligue se parecer maluquice, em Nova York ninguém repara isso. Então você vai atravessar a rua, olhar para o Empire State e imaginar mais 5 prédios iguais em cima do Empire State. Essa é Betelgeuse e essa é a Terra. E você está nela.
cabem 262 trilhões de terras dentro de Betelgeuse. Se a Terra fosse uma bola de golfe, haveria bolas de golfe para encher um estádio de futebol enorme com bolas de golfe. 3.000 vezes. Quando soube disso ainda adolescente, fiquei chocado. Porque eu sempre orava, informando a Deus, corrigindo a Deus, sugerindo coisas a Deus, fazendo diagramas para Deus, revisando coisas com Deus, aconselhando a Deus. E a terceira estrela, podem aumentar um pouco ainda? A terceira estrela é Mulcife. Aqui está ela na escuridão do céu, a estrela dourada da esquerda. Temos uma imagem grande dela, 3.000 anos-luz de distância. Eu quero que a vejam no contexto de todas as estrelas brilhantes, para que saibam que olhar para o céu não é só brilha, brilha, estrelinha. Eu te digo como elas são. Elas são fortes e gigantescas, imponentes e tremendas. Isso sim. Esta estrela era conhecida como a estrela de Garnet de Herschel. Agora vejam só, se a Terra fosse uma bola de golfe, Mulcife teria a extensão de 2 pontes Golden Gate. Parece que agora vamos de Nova York até a costa oeste. Vá para São Francisco com sua família e sua bola de golfe. Coloque sua bola de golfe numa ponta da Golden Gate, atravesse a Bahia até Oakland, para um local alto onde possa ver toda a ponte e mais uma Golden Gate em sua imaginação. Aí comece a olhar de volta pelas 2 pontes Golden Gate até o comecinho e encontre sua bola de golfe. Essa é a Terra, e em algum lugar você está nela. Uma das estrelas da Via Láctea é tão grande que caberiam 2,7 quadrilhões de terras dentro dessa única estrela. Ah, muito obrigado. Onde vocês estavam? Quadrilhão. Ainda não falamos nada sobre isso e preciso explicar brevemente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não entendo a dívida nacional, nem números maiores que R$ 875,28. Mais que isso eu não entendo. Mas precisam entender um quadrilhão, certo? Porque essa estrela é insana. Um quadrilhão. Todos sabem o que é 1 milhão, certo? Quem sabe quanto é 1 milhão? Todos? Ótimo. Sabem que 1 bilhão é 1.000 milhões, e 1 trilhão é 1.000 bilhões, e 1 quadrilhão é 1.000 trilhões, certo? Veja só esta perspectiva que mudou minha vida. 1 milhão de segundos atrás, 12 dias atrás. Não é legal? Assim não precisam usar a calculadora, mas eu desafio a usarem uma quando chegar em casa. Mas e 1 milhão de segundos atrás? Você deve estar pensando, nossa, se for mais 12 dias voltarei a setembro com você, Lui. Deve ser loucura, não é? E que tal maio de 1975? É 1 bilhão de segundos atrás. É um pouco mais de 1 milhão, não é? E 1 trilhão de segundos? Vocês acham que já pegaram? Em 1800? Não. Cristóvão Colombo? Não. 29.700 antes de Cristo é 1 trilhão de segundos atrás. 1 quadrilhão de segundos atrás? 30.800.000 anos atrás é 1 quadrilhão de segundos. Estamos falando de um número extremamente alto e Mulcife é tão grande que caberiam 2,7 quadrilhões de terras nessa estrela. E esta nem é a maior estrela descoberta. Eu adoro a ciência e a ciência nos proporcionou a maior estrela já descoberta. E ela se chama, estão prontos? Canis Majoris. O nome mais legal que achei para a maior estrela já descoberta. Eu acho que significa grande cão. E é exatamente o que é. Trago ela para vocês como um brilhinho de cor púrpura, bem à direita do centro. Mas a Canis Majoris, uau! Se a Terra fosse uma bola de golfe, Canis Majoris teria a altura do Monte Everest. Obrigado. Você acabou de economizar a viagem com sua família do Brasil até Katmandu, no Nepal. Quase 10 quilômetros acima do nível do mar. O ponto mais alto do planeta. Quero ver vocês subirem lá, abrir a jaqueta e colocarem sua bola de golfe lá.
cabem 7 quadrilhões de terras dentro da Canis Majoris. Se a Terra fosse uma bola de golfe, seriam bolas suficientes para cobrir todo o estado de Minas Gerais com uma camada de meio metro de bolas de golfe. Estão vendo onde nós estamos? Talvez isso ajude mais um pouco. Isto me deixou absolutamente chocado. Uma viagem pelo nosso sistema solar. Todos conhecem nossos planetas e como nos encaixamos nessa história. Rapidamente vemos que não somos grande coisa no nosso próprio sistema solar. Saiba que moramos em um planeta privilegiado. Qualquer um pode dizer que moramos num dos lugares mais especiais, se não o mais especial de toda a criação. Mas aí passam Netuno, Saturno, Júpiter e você pensa, tudo bem, não somos muito grandes mesmo em nosso cantinho. Eu acabei de notar que o ponto azul se apagando não é a Terra, e sim Netuno. A Terra ficou pequena demais para ser vista, e Sirius aparece. E aí Pollux, que não é a maior estrela, mas a mais brilhante já descoberta. Arcturus, uma que tem um nome muito bonito chamada Rigel, e então aquela que me chocou, Betelgeuse. Nossa terceira estrela, Nucifei, sua prima, Ômega Cephei, e finalmente Canis Majoris. Sabiam que se subissem aqui agora e fizessem um ponto na tela com o tamanho aproximado do Sol, não seria possível. Quando olham para isso e seu tamanho relativo, só podemos colocar uma seta dizendo, se pudesse marcar o Sol aqui, o que não é possível, ele estaria por aqui. Podem segurar isso para mim? Quando veem isto, eu não sei o que sentem, mas vou dizer o que eu sinto. Eu me sinto encolhendo. Não é um sentimento ruim, é um encolhimento bom. Porque o pecado encolhe a imagem que temos de Deus e infla o modo como avaliamos a nós mesmos. Mas ao ver de relance o universo que Deus criou, tudo ganha outra perspectiva. E você percebe que hoje estamos louvando um Deus incontestável e incomparável. Deus de poder, de força, glória e reverência. Não existe outro como Ele em nenhuma parte da criação. Não estamos aqui louvando um Deus pequenininho. Nós é que somos os pequeninos. Você e eu somos pequenos, fracos, frágeis e sem nenhum poder. Você e eu somos uma das 7 bilhões de pessoas nesse planeta, do tamanho de uma bola de golfe, neste universo gigantesco que Deus criou. Mas eu digo que o milagre desta noite é incrível. E para mim, mais incrível do que o tamanho das estrelas. E a ideia de que somos apenas um vapor, pequenos e frágeis. Nós somos marcados pela majestade de Deus e fomos criados à própria imagem de Deus, que sopra as estrelas e faz o universo funcionar. Você e eu fomos criados, concebidos e estabelecidos pelo Deus da criação. Você e eu fomos feitos de modo especial e admirável. Nós somos um milagre. Você é um milagre por estar aqui hoje. Quero ajudar você a se lembrar, por um instante, que você é incrivelmente especial. Vamos voltar ao começo. Sei que você já sabe disto, mas bem lá no começo foi assim que aconteceu. Uma célula da sua mãe
encontrou uma célula do seu pai. Claro que não é só isso, mas por agora é suficiente. E a propósito, devemos aplaudir a célula do seu pai, porque essa célula fez algo muito heróico para ser a célula da história que falamos hoje. Uma célula da sua mãe encontrou uma célula do seu pai, cada uma carregando 23 cromossomos. A da sua mãe levava metade do DNA dela e a do seu pai levava metade do DNA dele, e essas duas células se fundiram numa única célula. E ao fazerem isso, os cromossomos se combinaram e começaram juntos a formar um novo código DNA. Usando 4 caracteres e 4 nucleotídeos, começaram a escrever o que hoje descobrimos que são os 3 bilhões de caracteres que definem quem você é, escritos na linguagem de Deus. Escreveram seu DNA, seu genoma humano, de 3 bilhões de caracteres, a partir de 4 nucleotídeos simples. E ao fazer isto, descreveram quem Deus determinou que você seria. Nessa célula pequena e simples, os cientistas dizem que se tirarmos o DNA dessa célula e o desenrolarmos, esse DNA teria quase 2 metros, 3 bilhões de caracteres em quase 2 metros. É incrível saber que se fosse ler seu DNA, lendo 1 caractere por segundo, dia e noite, levaria 96 anos só para ler a sua descrição. E quando se combinaram, escreveram e criaram algo que jamais fora escrito na história da humanidade. E aí essa célula fez o impensável, se preparou para criar esse modelo a partir de uma célula. Saiba que você é um milagre sentado aqui hoje. E foi uma longa jornada até aqui. Aqui estão. Isso pode não estar no álbum de família, mas aqui estão vocês. Com 3 dias de idade. 16 células. E se perguntam, o que é isso? É um embrião humano de 16 células na pontinha de um alfinete, com uma ampliação enorme. Até agora essa célula se multiplicou em 16 células e está a caminho de criar 75 trilhões de células que formarão o seu corpo. Cada uma dessas 75 trilhões de células contém 2 metros com 3 bilhões de caracteres do seu código genético. Seu DNA, a propósito, há tanto DNA no seu corpo que se desenrolasse todos eles, haveria DNA suficiente para ir para a Lua e voltar 178 mil vezes. E foi assim que Deus te criou. Incrível! 75 trilhões de células no seu corpo. E quando eu disse isso, 50 mil dessas células morreram e foram substituídas por células novas no instante que eu te disse isso. E agora, nesse instante, mais 50 mil células morreram e foram trocadas por células novas. Acontece a cada 3 segundos, dia e noite, todos os dias da sua existência. Depois você não sabe por que vive cansado. Vou te dizer, é porque você faz coisas incríveis dia e noite. Somos um milagre, você e eu. Adoro como Agostinho colocou isso. Ele, que é um dos grandes pais da igreja e da fé. Ele acertou em cheio quando disse: os homens se maravilham com a altura das montanhas, as imensas ondas do oceano, os longos cursos dos rios, a vasta extensão do oceano, a rotação das estrelas, mas passam por eles mesmos e nem sequer notam. No ventre, os milagres acontecem a todo momento. Aqui está você no ventre, com 5 meses. Lembram-se desses belos dias? Milagres acontecendo a todo segundo. Vou falar de 1 milhão de terminações nervosas do nervo saíram do seu cérebro, no ventre, em direção a 1 milhão de nervos ópticos que saíram do olho e tiveram que encontrar seu par exato. 1 milhão procurando outro 1 milhão. E quando encontram o par exato em 1 milhão e se unem,
nesse instante, você ganha a visão. E qualquer um diria que neste momento, a coisa mais tecnologicamente avançada na Terra é o seu olho. Mas não adiantou de nada, pois nesse momento havia uma pele que cobria completamente seus olhos. Mas eu li num livro que milagrosamente e misteriosamente, por volta do 6º mês, surge um aparato que corta perfeitamente essa pele. E agora você tem pálpebras pela primeira vez, dentro do ventre da sua mãe. Você foi feito de modo especial e admirável. E o Deus dos céus foi quem criou tudo isso. E Ele sabe o seu nome hoje. E Ele sabe tudo que precisa saber sobre você. E Ele prometeu para aqueles que nele confiam que Ele literalmente os carregaria nas mãos e os conduziria todos os dias de sua vida. O Salmo 33, que fala de um Deus que sopra estrelas, toma um rumo interessante. Diz: pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Esse é o poder e a reverência, mas agora se torna pessoal. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. E Ele vai mais além e diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. E aqui está a sua promessa, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo nos tempos de fome. E essa é a promessa para hoje, porque esse lugar e nosso mundo estão cheios de gente que sofre com vidas totalmente descontroladas, com sofrimento que nunca desejamos nem imaginamos. E Deus está nos fazendo uma promessa hoje. Ele diz: eu sou o Criador do universo, o que forma o coração, e sou suficientemente grande para conhecer intimamente todas as circunstâncias da vida de todos vocês. E prometo que haja o que houver nessa vida, seja qual for a dificuldade no caminho ou a escuridão da noite, estarei sustentando e preservando você, conduzindo você por todas as circunstâncias que surjam em sua vida a qualquer hora. Essa é a minha promessa. E você diz: isso é legal, mas como eu sei que isso é verdade para mim agora, Lui? É isso que queremos saber hoje. E direi como vocês podem saber hoje, que Deus sempre lhe dará amparo, seja o que for. Saberemos ao observar o corpo humano mais profundamente. Uma pequena molécula de proteína chamada laminina. Sim, também foi isso que eu senti quando ouvi isso pela primeira vez. Para encurtar a história, a turnê já estava terminando. Estávamos em Tyler, no Texas. Um cara chega para mim: gostaria de poder lhe contar tudo, foi algo de Deus. Ele se apresenta para mim e diz: como vai? Só queria dizer oi. Eu disse: é um prazer. Ele: a turnê está terminando? Para onde vão depois? Eu disse: vou voltar para casa em Atlanta. Ele diz: e o que fará depois? Eu digo: nos próximos 2 domingos pregarei no lugar do meu pastor. E ele diz: e sobre o que você vai falar? Eu disse: a glória de Deus e o corpo humano. Ele diz: isso é incrível, sou biólogo molecular na universidade aqui perto. Fale para mim agora. E eu pensei: uau, eu não estava pronto para falar com um biólogo molecular. Eu expliquei mais ou menos o que eu tinha e ele foi gentil e gracioso, tipo: parece bom. E ele diz: qual é o seu gancho final? Precisa de um gancho final, certo? E eu disse: eu ainda não tenho. Ele disse: cara, seu gancho final é a laminina. Eu não sei nada sobre laminina. Ele disse: Lui, é uma molécula de adesão celular, proteína.
sabe sobre as proteínas? Eu digo, não. Ele disse, as células se organizam em certas estruturas moleculares e isso determina qual tipo de proteínas são. Existem entre 10 a 60 mil tipos de proteínas no corpo humano e nem sabemos quantas proteínas existem no corpo humano, mas uma delas é a molécula de adesão celular. Está organizada numa estrutura que diz à célula qual é a sua função no corpo. Esta é a molécula de adesão celular. Eu digo, tudo bem. Ele diz, não, Louis, é como a viga do corpo humano. O aço que vai no concreto quando lançam a fundação das coisas. É isso. Ela mantém suas membranas unidas. É a cola do corpo humano, Louis. É laminina. Precisa falar da laminina para eles. Eu digo, prometo que vou voltar a falar sobre a laminina. E certamente, depois disso, haverá um reavivamento na igreja e talvez no mundo quando eu contar para eles. Ele disse, não, você precisa ver a laminina. Eu digo, certo, vamos ver. Ele disse, não, procure na internet, busque laminina. E eu disse, eu nem sei soletrar isso. Ele pega seu cartão e escreve atrás. Eu digo, mal posso esperar chegar em casa no meu computador, entrar no Google, clicar em imagens, digitar laminina e aparecem essas pequenas imagens na minha tela e eu fico... Uau! Isso é laminina? A molécula de adesão celular? Fiquei eufórico. Nem acredito no que estou vendo. Amei a laminina. Estou animado. Vocês têm que ver a laminina, é isso? Muito bem. Eis um diagrama científico da molécula de adesão celular, laminina, que agora mesmo mantém seu corpo unido. Foi isso que eu descobri. Diga aí, é loucura, não é? Nem acredito nisso. Nem acredito nisso. Mandei um e-mail para ele em seguida e disse: uau, o que é isso? E ele disse: quer ver uma laminina de verdade? Eu disse: não precisa, o diagrama já basta para mim. Estou feliz, não precisa mandar mais nada. Mas sim! Ele me manda esta imagem de um microscópio eletrônico de uma molécula laminina de verdade. É assim que ela é. E aí eu penso, que loucura! O que sustenta o nosso corpo, que sustenta a membrana dos órgãos, que sustenta a sua pele, tem o formato perfeito da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu logo pensei nas palavras de Paulo em Colossenses 1, esta linda passagem onde Paulo está falando da supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. Ele diz: pois nele, falando sobre Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. E o próximo versículo diz: que incrível! Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Jesus Cristo todas as coisas se sustentam. Hold together. Está aqui. Claro que sim. Claro que sim. Tudo se sustenta em Jesus Cristo. E ele continua no final do parágrafo e conta a história da graça, que Deus se agradou de sua plenitude habitar em Cristo e por meio de Cristo reconciliar-se com ele todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então você está na hora mais difícil da sua vida. Como é que você sabe que Deus te sustenta e te dará livramento? Sabemos isso, pois há uma cruz pairando sobre a história, e ela está sobre este lugar hoje. É o local onde o soprador de estrelas tornou-se portador dos nossos pecados.
onde o Criador do universo tornou-se Salvador do mundo. E esta é a prova que Deus nem sempre muda as circunstâncias. Ele não mudou nada para Jesus naquela colina fora de Jerusalém. Mas a cruz também é a prova que Deus sempre tem um propósito em cada situação e que seu propósito e plano são triunfantes em todas as circunstâncias deste mundo. E então terminamos com esta pergunta, bem no meio de um capítulo interessante, em Isaías 40, que fala sobre a imensidão de Deus. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Aquele que põe em marcha cada estrela e todas chama pelo nome. Então ele muda. O escritor de Isaías diz: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Ou, meu Deus não considera a minha causa. Ou seja, houve um momento na história de Israel em que sentiram que Deus os havia abandonado. Sim, eu acredito que Deus é poderoso para ter criado o mundo. Até acredito que Deus me fez e me destinou. E agora, no tempo presente, aceitarei o fato de que Deus entregou seu filho na cruz. Mas o que eu realmente preciso saber agora, o que realmente interessa para mim agora, é se Deus vê pelo que estou passando, se Ele vê o que estou suportando, se Ele sabe que eu não aguento mais um dia, nem mais um passo, Ele se importa e pode fazer alguma coisa? É isso que eu preciso saber. E Isaías responde com uma outra pergunta, uma pergunta para todos nós. Ele diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele é enorme, é o soprador de estrelas. Ele é grande. Mas ouça o que ele ama fazer. Esse Deus, esse Criador dos confins da terra diz: eu não me canso ou fico exausto, e minha sabedoria é grandiosa demais para você. Esse Deus, eis o que Ele faz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, outra tradução, mas os que confiam no Senhor, a palavra hebraica traduzida por esperar e confiar significa que eles se mantêm firmes em meio a essa confusão, em meio à dor, em meio ao caos, no vale da sombra da morte. Eles não minimizam isso, mas lidam com o mais difícil na vida. Mas ao se manterem firmes nisso tudo, dizem: sabem, não vejo o que Deus está fazendo, não entendo o plano, mas uma coisa eu digo: não vou desistir de Deus, e ficarei firme aqui em meio a isso tudo. E vou confiar que Deus está assentado num trono, que tem um objetivo e um plano para a minha vida. E acredito que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E não vou parar de acreditar nisso, seja o que for. Isso é o que significa a palavra, esperar e confiar no Senhor. Ele disse: eis a promessa. Você acordará em circunstâncias melhores? Não. Ele pode fazer isso, e Ele faz isso, mas a promessa é ainda maior. Ele disse: mas aqueles que esperarem no Senhor, eis aqui o que eu prometo, renovam as suas forças. E quando achar que não aguenta mais nem respirar, vou lhe dar o suficiente para seguir adiante. O suficiente para seguir adiante. O suficiente para seguir adiante. Seguir adiante, seguir adiante. Continue tendo esperança, e eu renovarei as suas forças. Quando espera e segue adiante, vai sentir como se fosse levado pelas asas de uma águia, e vai correr e não se cansará, passar por tudo sem esmorecer. Ele disse: eu vou segurá-lo, mesmo que se soltar de mim, eu não soltarei você. Sabia que há milhões
e milhões de cruzes microscópicas mantendo seu corpo unido agora? E uma gigante e gloriosa cruz de Jesus Cristo, mantendo todos os que nele confiam unidos ao Pai Celestial e mantendo o Pai Celestial unido a nós, e continuará nos sustentando nele, essa cruz, para todo o sempre. Seremos conduzidos pela mão forte de Deus, que criou o universo, e Ele nos amparará. Essa é a promessa do eterno Deus. Amém. Deus abençoe você.